Fala galera, tudo bem pessoal? Tudo bem, tá? Espero que vocês estejam bem aí. Hoje nós vamos dar continuidade então àquela primeira aula que nós tivemos de laboratório, de prática de laboratório, mostrando essa prática tão interessante, tão bacana, que chama muita atenção dos alunos, os alunos geralmente gostam, que seria então a técnica do dermatógrafo, né? Na primeira aula, não sei se vocês lembram, nós fizemos uma apresentação geral, o que seriam os dermatógrafos, a importância e tudo mais, né? Hoje nós vamos então dar início às linhas da palma das mãos e as impressões digitais dos dedos, né? Tá? Os sucos dermopapilares, ok? Muito bem, vamos começar então com a primeira figurinha, que é bem simples, né? Como mostra já aí no início, né, da nossa aula. A primeira figurinha, né, nós temos aí um exemplo num dedo indicador, que seria o arco simples. Você pode reparar que essa figurinha aí, pessoal, ela forma arcos em qualquer dedo. Pode apresentar no indicador, no médio, no anelar, né? E essa figurinha é bem típica, né? São arcos bem largos que apresentam. E você pode observar também, gente, que nas laterais eu coloquei duas interrogações, né, que seria a ausência dos trirrádios, né? Vamos ver direitinho o que seriam os trirrádios. Então o arco simples não tem trirrádios. Então esse seria a primeira figurinha, o arco simples, né? Eu acho que não tem dúvidas não, ok? Vamos passar para a segunda figurinha, que seria aí no exemplo, né, que pode ter no dedo médio, né, o arco em tenda, né? Pode reparar que parece a tenda de um acampamento. Ok, olha lá, né? Bem diferente do arco simples. São arcos longos, né? São largos, arcos mais fechados que aparecem em qualquer tipo de dedo, pode aparecer. É o chamado arco em tenda. Ok? Eu acho que está bem legalzinho, né? Dá para vocês observarem. Né? O professor não está aí na câmera, mas estou aqui desse lado, hein? Estou junto com vocês aí observando. Você observa também dos lados, né, duas interrogações, que seria então a ausência de trirrádios, né? Já adianto para vocês que o trirrádio seria a união de três linhas formando uma forquilha. Pode ver que nós não temos o trirrádios em arco simples e nesse exemplo ali de arco em tenda. Ok? Então segunda figurinha, arco em tenda. As outras figurinhas, agora nós vamos começar, pessoal, né, falando aí de um dedo mínimo como exemplo, né, as presilhas. Pode reparar, gente, ó, presilhas, né, como eu falei na aula passada. Olha o desenho das presilhas. A boquinha da presilha aberta na lateral, tá bom? E essa presilha, pessoal, ela acompanha dois ossos. Se for uma presilha com a boquinha aberta para o dedinho, o dedo mínimo, né? Nós temos aí uma presilha chamada de presilha ulnar ou cubital. Por que esse nome? Porque o osso do dedinho, o osso que acompanha o dedinho, é o osso ulnar ou cubital. Então a boquinha aberta para esse osso, ela é chamada, ela é denominada a presilha cubital ou ulnar, ok? Do outro lado, pessoal, você pode reparar também que nós temos uma outra presilha. Só que essa presilha recebe um nome diferente, a presilha radial, porque a boquinha aberta, né, pode ver que a boquinha está aberta, onde está a flechinha. A boquinha aberta por dedão. Então se você tiver qualquer dedo da mão, o indicador, o médio, o anelar, que tem essa figurinha aberta para a boquinha, para o dedão, nós temos aí a chamada presilha radial, né? Agora, se você observar bem dos lados, as presilhas, elas apresentam o quê? A formação de três linhas, né? Nós temos um trirrádio aí, né, gente? Olha só. O trirrádio, né? A união de três linhas atrás da presilha, né? 1, 2 e 3, formando uma forquilha. Tanto para a presilha radial, como também para, no caso, a presilha radial, como também para a presilha ulnar. Presilha ulnar, presilha radial, nós temos o trirrádio, né? Então o trirrádio seria uma forquilha, né? A união de três linhas que se apresentam atrás das presilhas, ok? Acho que ficou bem legalzinho, né? Acho que dá para vocês observarem bem, ok? Próxima figurinha, nós temos aí a raridade nos verticílios, né? Então você tem aí, ó, os verticílios simples
do lado direito, do lado esquerdo, e um verticílio duplo, né? Tá? Do lado direito, o verticílio duplo, e do lado esquerdo, o verticílio simples, né? Então, do lado esquerdo, você tem um verticílio simples, no exemplo, num dedo polegar, como pode apresentar qualquer dedo, geralmente é o polegar, e você apresenta, então, um rodamuinho só. Então, né, o verticílio que apresenta apenas um rodamuinho, né, é o verticílio simples. E você vê atrás da figurinha, né, olha lá, 2 trirrádios, né? Vamos se aproximar mais para vocês verem. Então vocês podem ver 2 trirrádios atrás do verticílio simples, que é apenas uma rodamuinho, né? E nós temos um centro apenas, né? Que é o centro, né? Lá no meinho do verticílio simples. Do outro lado nós temos um verticílio duplo, né, gente? Inclusive, quando você faz a técnica de dermatógrafo em laboratório, das pessoas numa feira cultural, por exemplo, a gente vibra quando a gente encontra um verticílio duplo, né? É bacana de encontrar um verticílio duplo. E atrás das figurinhas você vê cada uma delas o trirrádio, que seria a união de 3 linhas, né? Ok? Então você tem aí, ó, 2 verticílios, tá certo? Né? Você tem lá um verticílio só, né? 2 verticílios, que seria o duplo, então seria 2 trirrádios, um de cada lado, e 2 trirrádios de cada lado também, tanto do verticílio simples como do verticílio duplo. Tá bom? Bacana, né? Então até agora, pessoal, o que a gente já viu? Nós já vimos o arco simples, arco em tenda, não é isso? Nós vimos a presilha aberta, com a boquinha do lado ulnar, a boquinha aberta do lado radial, no caso, né? E nós temos agora os verticílios, né? Simples e duplo. Lembrando que, né, gente, não pode esquecer, lembrando que a presilha aberta, com a boquinha da presilha aberta para o dedinho, qualquer dedo, você tem então a presilha ulnar, né? E a presilha radial quando o osso está aberto para, a boquinha está aberta para o dedão, ok? Gente, palma da mão, olha só que linda palma da mão, né, gente? A palma da mão. E você observa bem, pessoal, o nome dos dedos. Você tem que guardar o nome dos dedos também. O polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. Esses são o nome dos dedos que a gente utiliza para a técnica do dermatógrafo. São os nomes mesmo, né? O polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. Ok? E se você observar bem, na palma dessa mão, a gente consegue analisar, pessoal, okay, as regiões, né? Então você tem uma região do lado do dedão, que seria a coxinha de frango, né? Coxinha de frango, a região tenar. Dá para ver, a região tenar do dedão. Né? A região do lado do dedinho, do osso ulnar, você teria a região hipotenar. Do lado do dedão, região tenar, e do lado do dedinho, né, a região hipotenar. Do lado do dedão, acompanhando o osso radial, tenar, e acompanhando o osso cubital, né, você tem a região hipotenar, ok? Os nomes, as regiões, as linhas da palma das mãos. Olha só que interessante, gente. Né? Você tem a linha lá da cabeça, do coração, da vida, e cortando de forma tracejada a linha do destino, né? Ok? Tá? Então você vê que a primeira linha lá de cima é a linha do coração. Ó, vamos aproximar o coração. Depois, né, a segunda linha que é a linha da cabeça, a linha do destino, que cruza, né, a tracejada, e a linha da vida, né? Dizem que o aluno que tiver, a pessoa que tiver a linha da vida grande vai viver muito tempo, né, gente? Tá certo? Vai saber mesmo, ok? Certo? Então, vamos guardar bem. Dedo número 1, polegar, 2, indicador, 3, médio, 4, anelar e 5, o mínimo. Tá bom? Em cima disso, nós temos as regiões, né, do dedão, da coxinha de frango que a gente fala, a região tenar que acompanha o dedão, e também a região hipotenar que acompanha o osso do dedinho, que é o osso ulnar ou cubital, que acompanha o osso radial do dedão, a região tenar. As 4 linhas, pessoal, as 4 linhas da mão. A primeira, a linha do coração, depois a linha da cabeça, né, a linha da vida, e a linha tracejada e a linha do destino. Ok? Guarda bem então, gente, olha. Ok? Então o que a gente viu até agora? Vamos lembrar então?
professor não está aí, mas está falando. Nós vimos os desenhos das impressões digitais, o arco simples, o arco em tenda, né? Presilha radial, presilha ulnar, vertilho simples, vertilho duplo e agora as regiões da mão. Tá certo? A linha do coração pode ser chamada de um outro nome, né? Linha do coração, linha transversal distal, lá do coração. A linha da cabeça pode ser chamada de linha, né? A prega transversal radial. E a linha da vida pode ser chamada de prega transversal proximal. Então nós temos aí prega transversal distal, que é do coração, prega transversal radial, que seria aí no caso da cabeça, e nós temos a linha da vida, a grande linha da vida, que seria a prega transversal proximal. Ok? Eu acho que tá dando para entender a aulinha, né? Bom, próximo então, gente, nós temos aí, muito interessante, que seria, aí no caso, as regiões, né? Olha lá, né? Nós temos as regiões, os trirrádios digitais. Você pode reparar, pessoal, que nós temos lá o número dos dedos, né? Como nós já vimos. Polegar 1, indicador 2, médio 3, 4 anelar, e nós temos o 5, o mínimo, tá certo? E a linha da vida. Gente, olha que interessante. Tirando o dedão, a gente colocou a região interdigital de A, B, C, D. Em cada região interdigital dessa, tá? Você tem um trirrádio. Vamos aproximar mais? Olha lá. Então no dedo 2 nós temos, olha lá, o trirrádio, tá certo? A, né? Nós temos no dedo 3 o trirrádio B. No dedo 4 o trirrádio C. E no dedo 5 o trirrádio D. Tá certo? Ok? Né? Então vamos guardar bem aqui os trirrádios digitais. Nós temos no dedo 2 o trirrádio digital A. No dedo 3 o trirrádio digital B. No dedo 3, né? No dedo 4 o trirrádio digital C. E no dedo 5, no mínimo, o trirrádio digital D. Ok? Professor, é importante guardar esses trirrádios? Sim. E nós apresentamos esses trirrádios em cada região dessa do dedo? Apresentamos. Ok? Tá certo? Bonitinho assim nós apresentamos. Legal? Agora, se você observar bem nesse desenho, olha a linha da vida lá. Ó. A linha da vida, no finalzinho dela, vai formar um trirrádio também, com outras linhas quase lá perto do punho, tá? Que é o chamado trirrádio axial. É importante a gente guardar isso, porque na hora de fazer o cálculo do ângulo, né, que nós vamos medir com o transferidor, para saber o grau que nós temos, né, comparativo com síndromes cromossômicas, nós vamos fazer um ângulo baseado, então, nesse trirrádio axial. Né? Então, o trirrádio axial ele é formado embaixo, com a presença da linha da vida lá embaixo, e nós temos isso. Na minha mão é bem evidente isso daí. Ok? Tá certo? Okay? Eu vou apresentar a minha mão. Olha só a minha mão. Olha o trirrádio axial aqui embaixo. Ó. Tá vendo o trirrádio axial aqui embaixo da minha? Esse é o trirrádio axial da minha. E as linhas da vida minha, né, gente? Olha lá que interessante. Dá pra ver direitinho, né? Olha lá. Linha da cabeça, linha do coração, linha da vida. E cruzando aqui, gente, nós temos a linha do destino. Ok? Certo? Beleza? Beleza. Eu acho que deu para guardar mais ou menos, né? Ok? Os desenhinhos. Eu prometi para vocês na aula 2 que ia mostrar todos os desenhinhos. De maneira bem simples que nós estamos fazendo, né, gente? O vídeo é bem simples, mas deu para mostrar direitinho. Então vamos revisar? Como sempre, vamos revisar. Começamos a ver então nessa aula 2 de termatógrafo o que? Começamos a ver então as figurinhas das impressões digitais, né? As impressões dermopapilares. O arco simples, o arco em tenda, que nós vimos também, né? Nós vimos o verticílio simples, o verticílio duplo, né? A presilha cubital, a presilha ulnar, e agora nós vimos as linhas das mãos e os trirrádios digitais, tá bom? Agora toma cuidado, pessoal, que esse trirrádio digital A, aqui, ele está no dedo 2, né? O trirrádio digital B, ele está no dedo 3. O trirrádio digital C está no dedo 4 e o trirrádio digital D está no dedo 5, né? Então os trirrádios a partir do indicador em diante, o indicador até o mínimo lá embaixo,
tá bom? Vamos guardar tudo isso, essas informações para a aulinha número 3 de dermatógrafo, ok? Tá bom? Um abraço do professor, fique com Deus, né? Vamos aproveitar o finalzinho das férias. Eu não acredito que já estamos na sexta-feira, segunda-feira tem... Bom, deixa pra lá. Ok? Um grande abraço, pessoal. Ó, tamo junto. Bye.